História do Ceará. O Ceará foi formado inicialmente por índios com sua própria cultura e que depois foram catequizados/batizados pelos jesuítas portugueses, após grande resistência dos índios que viviam nas matas. O povoamento do território foi e tem sido bastante influenciado pela falta do fenômeno natural da chuva que nos dias atuais dificulta na plantação e criação de animais. Com uma colonização portuguesa complexa e conturbada, marcada pela resistência dos nativos e pelas dificuldades de adaptação dos portugueses às condições climáticas particulares do território, formou-se uma sociedade rural baseada sobretudo na pecuária, assim como na agricultura, em especial nos vales úmidos e serras. A elite econômica e latifundiária, através de seu poder econômico e de complexas relações de parentesco e afilhadagem, possuía controle de quase todos os aspectos da vida social. Os chamados coronéis mantinham em suas propriedades muitos dependentes que lhes prestavam serviços ou entregavam parte de sua produção em troca da posse de um lote de terra, em regime praticamente semi-feudal, além de trabalhadores assalariados. A servidão de africanos, embora de menor importância, foi praticada ao longo de séculos XVII e XVIII, principalmente nas áreas onde a agricultura floresceu. O desenvolvimento independente do Ceará começaria apenas depois de sua separação de Pernambuco em 1799, e sua história foi sempre marcada por lutas políticas e movimentos armados. Essa instabilidade prolongou-se durante o Império e a Primeira República, normalizando-se depois da reconstitucionalização do país em 1945. As secas, os conturbados fatores sociais e econômicos do Estado acarretaram eventos importantes na história desse povo, como o cangaço, os movimentos messiânicos, a imigração para a Amazônia e para outros estados, inclusive os do sudeste do Brasil. Historicamente, o Ceará tem passado por grandes transformações desde a década de 1950, progressivamente se tornando um estado predominantemente urbano, mais industrializado e com crescente desigualdade regional e de renda. Era colonial. As terras atualmente pertencentes ao Ceará foram doadas, em 1535, a Antônio Cardoso de Barros, mas este não se interessou em colonizá-las e nem sequer chegou a visitar a capitania, embora tivesse ocupado o cargo de provedor-mor da Bahia no governo geral de Tomé de Souza. Cardoso de Barros, inclusive, faleceu em 1556, ao lado do primeiro bispo do Brasil Dom Pero Fernandes Sardinha, devorado pelos índios caetés, após um naufrágio na costa de Alagoas. A primeira tentativa séria de colonização portuguesa ocorre com Pero Coelho de Souza, que lidera a primeira bandeira feita em 1603, demonstrando por isso certo interesse de Portugal em colonizar o Ceará. A missão dos bandeiristas era explorar o rio Jaguaribe, combater piratas, fazer a paz com os indígenas e tentar encontrar metais preciosos. Partindo da Paraíba, à frente de 200 índios mansos, já submissos ao conquistador, e de 65 soldados, entre os quais o jovem Martim Soares Moreno, Pero Coelho atingiu pelo litoral a Serra de Ibiapaba, onde travou combate com os índios tabajaras e alguns franceses, então aliados. Derrotando os adversários, Pero Coelho tentou seguir para o Maranhão, mas só atingiu o rio Parnaíba, Piauí, pois seus homens, cansados, maltrapilhos e famintos recusaram-se a prosseguir viagem. De retorno ao litoral, o capitão Mor fundou o Forte de São Tiago, às margens do rio Ceará e o povoado de Nova Lusitânia. Ficou ali pouco tempo. Os índios, ressentidos com o comportamento brutal dos civilizados europeus, passaram a atacar o fortim. Pero então, retirou-se para o rio Jaguaribe, construindo nas margens deste o Forte de São Lourenço. Contudo, apesar da seca de 1605 a 1609, a primeira registrada pela historiografia local, e os persistentes ataques indígenas levaram Pero Coelho a deixar o Ceará em dolorosa caminhada, na qual pereceram de fome e sede alguns soldados e seu filho mais velho. Dirigindo-se ao Forte do Reis Magos no Rio Grande do Norte e depois Paraíba e Europa,
Pero Coelho faleceu em Lisboa, pobre, após tentar cobrar de Portugal os pagamentos pelos serviços prestados nas terras cearenses. Fracassava, assim, a tentativa pioneira de ocupação do Ceará pequeno. Por Farias de Ayrton, História do Ceará. Diante do fracasso de Pero Coelho de conquistar as nações indígenas, em 1607 foram enviados os padres jesuítas Francisco Pinto e Luís Figueira com o intuito de evangelizar os civícolas. Estes avançaram até a Chapada da Ibiapaba, onde ficaram até a morte do padre Francisco Pinto em outubro do mesmo ano. O padre Luís Figueira retorna para o Rio Grande do Norte. Posteriormente, relatou sua empreitada em relação do Maranhão, o primeiro texto escrito sobre o Ceará. Figueira, todavia, não foi muito feliz no relacionamento com os nativos brasileiros. Anos depois, em 1643, vítima de um naufrágio na ilha de Marajó, foi morto e devorado pelos índios Aruãs. Em 1611, sob o comando de Martim Soares Moreno, considerado posteriormente o fundador do Ceará, foi construído, às margens do rio Ceará, o Forte de São Sebastião, local conhecido atualmente como Barra do Ceará, limites entre os municípios de Fortaleza e Caucaia. A colonização portuguesa da região, iniciada no século XVII, foi dificultada pela forte oposição das tribos indígenas e as invasões de piratas europeus. O estabelecimento europeu só tomou impulso com a construção, na embocadura do riacho Marajaítiba, do forte holandês Schonenborch, que em 1654, foi tomado pelos portugueses e passou a ser chamado Fortaleza de Nossa Senhora de Assunção. Em volta dessa fortaleza formou-se a segunda vila do Ceará, a Vila do Forte, ou Fortaleza. Depois de muita disputa política entre Aquiraz e Fortaleza, a última passou a ser a capital do Ceará, oficialmente a partir de 13 de abril de 1726, data em que se comemora o aniversário da cidade. Houve duas frentes de ocupação portuguesa do território cearense, a do Sertão de Fora, controlada por pernambucanos que vinham pelo litoral, e a do Sertão de Dentro, dominada por baianos. Graças à pecuária e aos deslocamentos de pessoas das áreas então mais povoadas, praticamente todo o Ceará foi ocupado ao longo do tempo, levando ao nascimento de várias cidades importantes nos cruzamentos das principais estradas utilizadas pelos vaqueiros, como Icó. Ao longo do século XVIII, a principal atividade econômica cearense foi a pecuária, levando muitos historiadores a falarem que o Ceará se transformou em uma civilização do couro, pois a partir do couro se faziam praticamente todos os objetos necessários à vida do sertanejo através de um rico artesanato. O comércio do charque foi decisivo para a vida econômica do Ceará ao longo do século XVIII e XIX. Com ele passou a existir uma clara divisão do trabalho entre as regiões do estado. No litoral se encontravam as charqueadas e, no sertão, as áreas para a criação de gado bovino. O charque também permitiu o enriquecimento de proprietários de terras e de comerciantes, bem como o surgimento de um pequeníssimo mercado interno local. Durante o auge do comércio do charque, a principal cidade cearense foi Aracati, de onde eram exportadas, mas também floresceram outros centros regionais, como Sobral, Icó, Acaraú, Camocim e Granja. A era do charque finda-se depois das secas de 1790-93, que devastam o estado e impossibilitam a continuação da pecuária cearense. Com este evento a produção do charque mudou para o Rio Grande do Sul. Outras cidades nasceram a partir de aldeamentos indígenas, onde os nativos eram confinados sob o controle de jesuítas, responsáveis por sua catequização e aculturação. Este foi o caso de cidades importantes como Caucaia, outrora chamada Soure, Crato, Pacajus, Messejana e Parangaba, as duas últimas atuais bairros de Fortaleza. Os indígenas cearenses foram, em sua maior parte, massacrados, embora tenham resistido até os dias de hoje. Um dos maiores exemplos de sua resistência foi a Guerra dos Bárbaros, na qual indígenas de diversas tribos, Cariri, Janduim, Baiacu, Icó, Anassé, Quixelo, Jaguaribara, Canindé,
Tremembé, Acre, etc., se uniram para lutar contra os conquistadores portugueses, resistindo bravamente durante quase 50 anos. O Ceará torna-se administrativamente independente de Pernambuco em 1799. Nas décadas anteriores, o cultivo do algodão começou a despontar como uma importante atividade econômica, gerando um período de prosperidade para a capitania. Com a recuperação da cotonicultura dos Estados Unidos da América, o algodão e o próprio Ceará entraram em crise, o que explica o envolvimento de cearenses na Revolução Pernambucana de 1817 e na Confederação do Equador. Movimentos independentistas e império. O século XIX também foi marcado por alguns movimentos revolucionários e conflitos. Em 1817, alguns cearenses, liderados pela família Alencar, apoiaram a Revolução Pernambucana. O movimento, no entanto, ficou restrito ao Cariri e, especialmente, à cidade do Crato, e foi rapidamente sufocado. Em 1824, já após a independência, os mesmos ideais republicanos e liberais apareceram num movimento mais amplo e organizado, a Confederação do Equador. Aderindo aos revoltosos pernambucanos, várias cidades cearenses, como Crato, Icó e Quixeramobim, demonstraram sua insatisfação com o governo imperial. Após choques com o governo provisório controlado pelo imperador Dom Pedro I, foi estabelecida a República do Ceará em 26 de agosto de 1824, tendo Tristão Alencar como presidente do conselho que governaria a província. A forte repressão das forças imperiais, no entanto, derrotaram rapidamente o movimento rebelde devido a diversos motivos: a superioridade militar das tropas do governo imperial, a pouca participação popular, as principais lideranças terem sido presas ou mortas. Outro conflito que se destacou na história cearense foi a sedição de Pinto Madeira, um violento conflito entre a Vila do Crato, liderada por liberais republicanos, com maior destaque para a família Alencar, e a de Jardim, praticamente dominada por Pinto Madeira, de caráter absolutista e autoritário. As duas elites locais disputavam pelo controle político do Cariri cearense. Por fim, os cratenses contrataram o mercenário francês Pierre Labatut, reagindo com um exército formado por sertanejos humildes, renderam os jardinenses. Pinto Madeira foi julgado sumariamente no Crato, após ser considerado culpado pela morte do liberal José Pinto Cidade. Também no século XIX, o Ceará sofreu um verdadeiro boom econômico durante o período da Guerra de Secessão, de 1861 a 1865, nos Estados Unidos, que, afetando a cotonicultura norte-americana, abriu o mercado mundial para o algodão cearense. Foi nesse período que Fortaleza desbancou Aracati do posto de cidade principal do Ceará. O algodão substituía o charque em importância econômica. Porém, a Grande Seca, 1877/78/79, interfere na agricultura do algodão. Fortaleza foi invadida pelas vítimas da estiagem e uma grande parte da população cearense emigra para a Amazônia, contribuindo, assim, para o boom do primeiro ciclo da borracha. E a partir desta seca o Ceará passa a ser fator de atenção dentro da política nacional. Depois do outro período de seca, o Império iniciou projetos sociais e de infraestrutura, açude do Cedro, para amenizar as consequências das estiagens, fato que resultou com criação da Comissão de Açudes e Irrigação, atualmente DNOX. Vítimas das secas de 1877/1878, no Ceará, Brasil. No século XIX, um movimento de grande importância aconteceu no Ceará, a campanha abolicionista, que aboliu a escravidão no estado em 25 de março de 1884, antes da Lei Áurea, que é de 1888. Foi, portanto, o primeiro estado brasileiro a abolir a escravatura. Dentro do Ceará, o primeiro município a abolir a escravatura foi Acarape, que depois do evento, passou a ser chamado de Redenção.
O abolicionismo foi favorecido pela pouca importância da escravidão na economia cearense relativamente às outras regiões do Brasil. Contou com o apoio da Igreja Católica, cujo principal nome foi o do Padre João Augusto da Frota, e até mesmo de grupos formados por mulheres da elite do Estado. Além da pequena quantidade de escravos, quando da campanha abolicionista, muitos escravos eram vendidos para o trabalho em outras províncias com maior demanda de trabalho compulsório. Pela grande dificuldade em atracar navios, devido ao mar bravio, a capital cearense era um péssimo ancoradouro, o que fazia dos jangadeiros um elemento de suma importância para a economia local, já que o embarque e desembarque no porto de Fortaleza tinha que ser feito por meio de embarcações pequenas e insubmersíveis conhecidas como jangadas, e a forte campanha abolicionista, em 1881, convenceu os jangadeiros cearenses a não mais realizar o transporte de escravos para a terra firme. Sob o lema "No Ceará não se embarcam mais escravos", o movimento, comandado pelo jangadeiro Francisco José do Nascimento, o Dragão do Mar, hoje nome de um centro cultural da cidade de Fortaleza, ganhou significativa simpatia da população cearense. República Velha. Após a proclamação da República no Brasil, em 1889, o quadro político-econômico do Ceará começou a se transformar. Alguns anos depois, teria início a poderosa oligarquia axiulina, que recebeu esse nome por ser comandada pelo comendador e maçom Antônio Pinto Nogueira Acioli, que governou o estado de forma autoritária e monolítica entre 1896 e 1912. A situação de desesperadora miséria e abandono social era uma marca profunda do Ceará nessa época, o que levou ao surgimento de diversos movimentos messiânicos ao longo do século XIX e XX, tais como o Caldeirão de Santa Cruz do Deserto no Crato, e tendo como líderes religiosos Antônio Conselheiro, que formaria na Bahia o Arraial de Canudos, Padre Ibiapina, Padre Cícero, Beato Zé Lourenço, etc. Surgiu também outro meio de escapar da miséria, o cangaço. Muitos homens formaram grupos de cangaceiros que saqueavam vilas, assaltavam e amedrontavam a todos. Além desses eventos, em 1896 começou a ser construída a ferrovia Sobral-Crateus por Antônio Sampaio Pires Ferreira, onde logo se estabeleceria em suas margens a cidade de Pires Ferreira. O século XX, para o Ceará, foi marcado pelos ciclos de poder dos coronéis e por enormes transformações de ordem social e econômica. O século se iniciou no contexto da oligarquia axiulina, comandada, direta ou indiretamente, por Nogueira Acioli de 1896 a 1912. Durante esse período, a família Acioli controlou, literalmente, todas as esferas do poder cearense, desde os altos escalões do governo estadual até as delegacias. Então se vivia uma conturbada e violenta campanha eleitoral no Ceará, graças ao salvacionismo pretendido